Saudações, caros alunos. Estamos dando continuidade à apresentação das unidades 1 e 2 de nosso livro de comportamento do consumidor e do comprador. Relembrando vocês que a unidade 1 aborda especificamente a introdução ao comportamento do consumidor, onde discutimos o que é consumo, o que é de fato o comportamento do consumidor, o que nos motiva a estudá-lo e como podemos apresentar um modelo síntese do comportamento. Já logo após, nós começamos a adentrar esse modelo síntese, abordando inicialmente a influência da cultura, das etnias, subculturas, classe social no comportamento do consumidor, e estamos no momento falando a respeito das influências familiares, domiciliares e também influências pessoais que impactam neste comportamento. Dando sequência, então, nós estamos apresentando influências familiares e domiciliares, onde em seguida vamos abordar o processo decisório da família, que nós temos alguns papéis distintos que a família assume no processo de compra. Mas antes disso, eu gostaria de resgatar algumas concepções teóricas que se fazem importantes acerca dos papéis que todos nós, como compradores, podemos assumir quando vamos executar uma tarefa de escolha, de aquisição, de compra. Este tema é abordado também na unidade referente ao comprador organizacional, mas acredito que seja importante nós trazermos essa discussão neste momento, porque nós vamos exatamente apresentar essas tarefas que o indivíduo pode executar durante o seu processo de compra de um determinado produto. Acrescento ainda que vocês não irão encontrar essa abordagem conceitual nesta sequência no livro. Entretanto, para que nós possamos introduzir a discussão dos papéis, eu estou inserindo estes conceitos, pois eles são fundamentais para que possamos compreender as diferentes etapas, os diferentes processos e as diferentes alternativas de compra que o indivíduo pode assumir, de acordo com o estágio do processo ou de acordo com a função que este vai executar durante a aquisição de um produto. Esses possíveis papéis do comprador podem ser subdivididos em 5. Ou seja, uma pessoa pode assumir às vezes de iniciador do processo, ou influenciador, ou decisor, ou comprador, ou usuário, ou até mesmo assumir mais de um papel durante esse processo de compra. Esta reflexão a respeito dos papéis serve para mostrarmos a vocês de que nem sempre os produtos são concebidos para serem direcionados exclusivamente a quem os utiliza. Ou seja, muitas vezes a estratégia de marketing da empresa para um determinado produto ou marca está em ofertar este produto a alguém que assume um outro estágio do processo de compra, assume um outro papel como comprador. Vou procurar exemplificar esse processo. Para vários produtos é bastante fácil identificar quem de fato compra e utiliza este produto. Ou seja, o homem está diretamente relacionado com a aquisição, a escolha e uso de uma lâmina de barbear, por exemplo, assim como uma mulher com relação à escolha, uso e decisão de compra de um absorvente ou de uma meia calça. Já no caso de outros produtos, como um brinquedo, por exemplo, embora o usuário possa estar claramente identificado, o produto muitas vezes pode ser direcionado a pessoas
que desempenham outros papéis nesse processo de compra, ou seja, pode ser direcionado a um apelo para os pais, que podem ser os influenciadores, podem ser escolas que podem gerar elementos influenciadores, onde os pais assumem o papel de decisores e compradores e a criança será somente o final do processo enquanto usuária. Ou seja, podemos distinguir claramente 5 papéis que as pessoas podem assumir nessa decisão de compra. Então, conceituando, o iniciador é aquele indivíduo que sugere a ideia de compra de um bem ou de um serviço. Ele, digamos, dá o start do processo, inicia o processo como um todo, como o próprio nome diz. O influenciador é aquela pessoa cuja opinião, ponto de vista, sugestões pode, de uma certa maneira, influenciar uma decisão de compra. É aquele que vai sugerir atributos, marcas, locais de compra, alternativas de compra, para que possa enriquecer o processo de um volume de informações maior. Já o decisor, como o próprio nome diz, é aquela pessoa que decide sobre qualquer componente de uma decisão de compra. Ou seja, se devemos ou não comprar um produto, o que deve ser comprado, de que forma deve ocorrer essa compra, em que loja será efetuada a compra, ou seja, dá aqueles elementos que finalizam o processo em termos de escolha propriamente dita. Já o comprador é a pessoa que executa a atividade de troca, que faz a compra propriamente. Pode ser que ele não decida, outra pessoa decidiu, e ele simplesmente tem um ato de ir até o local, fazer o desembolso financeiro para obter o produto em troca. E o usuário, então, é a pessoa que assume o papel de consumidor ou de uso do produto ou serviço. É a etapa final do processo, ou seja, para quem o produto, ao final, cabe ser utilizado. Vou procurar, então, dar alguns exemplos que demonstram, que evidenciam esses diferentes papéis possíveis que se pode assumir num processo de compra. Peguemos um exemplo de uma linha de alimentos infantis, propriamente aquelas papinhas para bebês. Esse produto pode ser direcionado para diferentes elementos, diferentes papéis no processo de compra. Quem seria o iniciador, no caso deste produto? O iniciador pode ser a própria criança, que à medida que for crescendo, ela acaba substituindo o leite materno, a amamentação junto da mãe, para começar a ingestão de alimentos sólidos. Então, o próprio crescimento e desenvolvimento do bebê pressupõe que este deva começar a ingestão de alimentos sólidos. Então, o próprio bebê, nesse caso, pode ser o iniciador do processo. O influenciador pode ser o pediatra desse bebê, ou seja, numa consulta médica, o próprio pediatra pode sugerir e influenciar os pais para que possam iniciar o processo de ingestão de alimentos e, inclusive, propondo algumas marcas, alguns produtos que possam ser ingeridos e incluindo neles alimentos dessa natureza. O decisor, nesse caso, poderia ser a mãe, que vai buscar informações sobre as diferentes opções disponíveis no mercado, sabores, preços e estabelecimentos que vendem esse tipo de produto. Por exemplo, nessas ilustrações vocês podem ver que essas papinhas possuem diferentes sabores, como estrogonofe com arroz, legumes e carne, picadinho de carne, enfim, há várias alternativas e dentre as alternativas propostas ou existentes, a mãe poderia ser quem decidisse escolher picadinho de carne a ser comprado no mercado X ou Y da cidade. Então, ela acaba fazendo, de fato, a escolha do produto. Feita a escolha,
Ela pode pegar a marca e o sabor, tomar nota em sua lista de compras de supermercado e solicitar ao seu marido que vá fazer as compras e execute a escolha e adquira esse produto especificamente. Ou seja, neste caso, o pai, ele simplesmente efetuaria o processo de transação monetária, substituindo o recurso financeiro pelo produto. Então, ele é o comprador do processo. E ao final, então, enquanto usuário, nós temos novamente o bebê, que é aquele que vai entrar em contato e consumir propriamente o produto. Então, percebam que o sujeito ele pode assumir somente um dos papéis no processo de compra, ou ainda mais do que vários deles, dependendo da complexidade da compra e da natureza do produto. Essa reflexão é importante no contexto da gestão de marketing para definição de diversas categorias de produto. Vou procurar trazer um outro exemplo. No mercado de produtos íntimos, como lingerie, por exemplo, diversas marcas existentes buscam realizar pesquisas com o intuito de compreender o comportamento das pessoas e, a partir disso, buscando identificar atributos, benefícios, razões e motivações para diferentes processos de compra. Esse conhecimento permite criar produtos que melhor se identifiquem com o segmento de mercado ao qual ele é direcionado. Como nessas duas imagens, vocês podem perceber, são duas modelos de lingerie, onde a indústria que produz esse tipo de bem discute junto das mulheres quais são os atributos que elas consideram importantes nesse processo de compra. Ou seja, em pesquisas como grupos de foco, as mulheres dão diversas razões e motivações para a compra desse tipo de produto. Razões essas que podem ser a beleza, o conforto, aspectos ligados com a sensualidade, com sedução. Também pode ser relacionado ao fato de combinar o produto com uma outra roupa especificamente, o que evidencia que as mulheres manifestam diversas motivações, ocasiões de uso e, por que não dizer, utilidades para um produto como a lingerie. Estudando um pouco mais esse comportamento de compra, essas indústrias identificaram, a partir do comportamento da mulher, que havia uma grande oportunidade para essas empresas lançarem uma linha de lingerie masculina. Bem, deixa eu explicar melhor. O que seria essa lingerie masculina? Seriam cuecas, roupas de baixo masculina, com um acabamento melhor, mais sofisticadas, com uma aparência mais interessante, mais moderna, exatamente aproveitando esta relação que a mulher tem com roupas de baixo, com produtos dessa natureza. Nesse caso, o produto não seria oferecido inicialmente ao homem, e sim a mulher que iria desenvolver a maioria dos papéis de compra, onde o homem, ao final, seria simplesmente o usuário. Esta estratégia, ela se deve principalmente à maneira como a mulher executa o seu processo decisório de compra de lingerie. Esse produto, essa cueca, seria comercializado em torno de R$50 cada uma. Para um homem que geralmente é acostumado a pagar muito menos por esse tipo de produto, ele poderia se impressionar ou se assustar com o preço a ser cobrado para esse tipo de produto, por uma cueca. Ele poderia pensar, nossa, com esse preço eu poderia comprar uma caixa ou duas de cerveja, o que seria uma reação bem tipicamente masculina para esse tipo de produto. Já uma mulher que vai comprar uma lingerie de qualidade, ela
é acostumada a pagar em torno de 70, 90, 100 ou até mais por um produto dessa natureza. Nesse caso, ao fazer uma análise entre uma cueca que custa 40, 50 reais e a sua lingerie que custa 100, 120 reais, ela até acharia o produto masculino barato. Portanto, para ela, uma cueca custando 50 reais ou 40 seria muito mais barato que uma lingerie que ela mesma costuma comprar para seu uso próprio. Neste caso, todo o apelo de venda do produto estaria direcionado ao processo de escolha da mulher. Bem, como poderíamos enxergar então os diferentes papéis nesse processo de compra? Bem, caríssimos, eu vou procurar dar um exemplo, né, enfatizando algumas partes, por favor não levem a mal, mas é mais para elucidar o conceito desses diferentes papéis de compra. Então, nesse caso, quem seria o iniciador do processo? Bem, o iniciador poderia ser o próprio marido, ou ainda poderia ser a gaveta de cuecas do marido, aquela visão horrenda que a mulher tem ao abrir aquela gaveta e enxergar aquelas cuecas com diversas cores, com diversas manchas, diversos furos, e ver que de fato o homem trata a sua roupa de baixo de uma maneira completamente diferente dela. Ou ainda poderia ser o próprio marido ou companheiro saindo do banho com aquela cueca praticamente sem elástico, onde ele se movimenta pelo quarto andando de pernas abertas para que a cueca não caia da sua cintura. Ou seja, ela assistindo a estas visões, a uma delas, ou seja, o próprio marido ou elementos circunstanciais da própria casa poderiam ser o elemento que inicia o processo de compra, que estimularia ela a optar por um outro produto ou a comprar algo novo para o seu marido. Bem, digamos que ela, a partir dessa visão de casa, ela resolvesse ir até uma loja onde lá uma vendedora anunciasse a ela que havia chegado uma nova linha de cuecas, com um acabamento muito mais sofisticado, com uma qualidade muito maior, aonde ela, além disso, conseguisse enxergar no ambiente um display aparecendo um modelo, né, muito bem fisicamente, aonde ela, além de ter a influência da vendedora, olhasse para aquele display e pensasse, realmente essa cueca pode dar uma ajeitada naquele corpo de casa, ou seja, ela pode melhorar a aparência, a estética do marido em função de que vai ser um produto de qualidade melhor. Em seguida, então, ela pergunta à vendedora quanto custa a cueca. Ela diz que custa em torno de 40 a 50 reais. Ela verifica que o preço não é tão abusivo assim. Já visto que ela é acostumada a pagar mais para adquirir produtos da mesma categoria para si própria. Então ela resolve comprar o produto e dar de presente para o marido. Ou seja, o sujeito que vai utilizar o produto meramente assume o papel de usuário, sendo que todos os demais anteriores são executados ou experimentados por outras pessoas, por outros agentes que participam do processo de compra. Aliás, em algumas situações é bem prudente nem contar para o marido quanto custou a cueca, porque se ele souber que custa 50 reais, muitas vezes ele que é acostumado a comprar cuecas a quilo em lojas, é capaz de se assustar e achar o preço abusivo. De novo, peço, meus caros, apesar da brincadeira, que não levem ao pé da letra o exemplo, mas o intuito mesmo é de demonstrar a vocês que diversos produtos são direcionados a diferentes papéis. Como eu falei, nós podemos assumir todos em determinadas ocasiões, mas muitas vezes nós somente somos um dos agentes do processo de compra.
Bem, como podemos perceber, enquanto consumidores podemos assumir distintos papéis no processo de compra. Dando sequência a esta reflexão, eu trago para vocês alguns papéis a mais que participam do processo decisório da família. Os anteriores praticamente são encontrados aqui também, mas tratamos especificamente da família porque a escolha de determinadas categorias de produtos, de bens e serviços não são feitas de forma individual, e sim esta escolha compartilhada e, na maioria das vezes, no seio familiar. A família é um dos principais elementos influenciadores do nosso comportamento de compra. Muitos dos nossos hábitos, das nossas crenças, das nossas avaliações que fazemos com relação a produtos são originados de discussões e de ensinamentos que são efetuados na própria família. Então, alguns desses papéis, como o de influenciador, que vimos no slide anterior, também estão aqui presentes. Esses influenciadores, então, seriam aquelas pessoas na família que geram informações a outros sobre um determinado produto ou serviço. Por exemplo, existem estudos que demonstram que as crianças exercem hoje um enorme estímulo e uma enorme influência na escolha de produtos por parte da família. Essa influência maior se dá pelo fato das crianças atualmente serem maiores consumidoras de produtos, terem mais acesso à informação. Muitas delas passam 4 ou 5 horas na frente da televisão, assistindo programas comerciais, lendo revistas, navegando na internet, e acabam tendo mais informações até mesmo que os próprios pais com relação a determinadas categorias de produto. Existem ainda os fiscais internos, que são aqueles membros da família que monitoram o fluxo de informação sobre um produto ou serviço. Por exemplo, alguém que vai verificar que ao fazer um sanduíche existem somente 4 fatias de pão naquele saco ainda, o que determina o início de um novo processo de compra de um outro saco de pães. Então, o fiscal interno ele regula o fluxo de mercadorias, muitas vezes dentro da casa, e ele às vezes pode atuar como o iniciador de um novo processo de compra. Decisores, aqueles membros que determinam a escolha ou a necessidade de compra de um produto a partir das marcas disponíveis, das alternativas possíveis ou ainda dos locais, e sobre isso acabam fazendo as suas escolhas, as suas decisões no que tange a aquisição de determinadas categorias de produto. Compradores, assim como explicado no slide anterior, são aqueles que efetivamente executam o ato da compra, que trocam o dinheiro pela mercadoria. Preparadores são aqueles integrantes da família que modificam o produto, por exemplo, as pessoas que cozinham um prato, que preparam uma refeição, no caso, ou que produzem uma roupa, eles que de uma certa maneira utilizam-se de certos produtos e o processam na própria casa. Usuários, mais uma vez, são aqueles que vão consumir, como é o caso de uma refeição, de um almoço, onde todos os integrantes da família usufruem do que está sendo ofertado. Mantenedores são aquelas pessoas que ajustam ou consertam produtos para que ele possa proporcionar uma contínua satisfação. No caso, seria a troca de uma lâmpada ou o conserto de uma cadeira que afrouxou um parafuso ou algo do gênero. E os eliminadores são aqueles que iniciam ou executam o processo de descarte do produto. Ou seja, avaliam muitas vezes a condição de um determinado produto, ele pode estar estragado, com validade vencida, ou está fora de moda, e
Vamos falar um pouco sobre as influências pessoais e de grupos. Bem, pelo comportamento de consumo ser um elemento social, ser um processo, uma atividade social, nós sofremos o impacto e a influência de diversos grupos sobre nós enquanto consumidores, sobre nós mesmos. Esses grupos de referência são pessoas ou uma pessoa que influenciam o nosso comportamento de uma forma significativa, ou seja, a opinião dela acaba exercendo tal influência que muitas vezes moldamos nosso processo de consumo a partir dessas opiniões. Quando vocês estudaram a pirâmide das necessidades de Maslow, vocês devem lembrar que uma das etapas da pirâmide, um dos estágios da nossa hierarquia de necessidades é a necessidade social. Ou seja, nós queremos a convivência em grupo, estabelecemos relações sociais no trabalho, nas nossas atividades de lazer, em diversos grupos no qual participamos. Isso também exerce essas relações e essas interações, influência nos diversos tipos de consumo que exercemos, desde os mais cotidianos do dia a dia até aqueles mais apurados, por assim dizer, mais sofisticados. Isso muitas vezes ocorre de uma forma automática, sem nos darmos conta, porque certas escolhas que fazemos, elas são decorrentes de elementos percebidos no ambiente ou de influências que foram efetuadas por outras pessoas, por grupos no qual convivemos, que participamos, que conversamos e que diretamente acabam nos direcionando a determinados comportamentos de compra. Vocês podem perceber pela figura que consta nesse slide que essas influências elas podem ser pessoais, a partir de indivíduos propriamente, ou de grupos de pessoas. Essas influências podem ser normativas, de valor, expressado ou informativas. E esses graus de influência vão desde um grande desejo de aceitação social por parte da pessoa, até mesmo produtos de baixa influência que atendem a necessidades mais simples. Ou seja, produtos como sal de cozinha ou sal grosso para um churrasco podem exercer baixo grau de influência. Entretanto, muitas vezes a escolha de uma bolsa de marca ou de um carro importado, de um carro de alto valor, ele pode representar muitas vezes o ingresso dessa pessoa a um determinado nicho social, um determinado segmento, onde ele será aceito a partir, ou melhor aceito a partir da posse de alguns bens. Então a gente pode perceber que esses graus podem ser os mais diversos possíveis, e aqui, é claro, excluindo uma visão crítica da questão do consumo e da aceitação que se tem às vezes pela posse de objetos, o que não seria o mais adequado, é claro, mas isto acaba ocorrendo em função de pressões que os grupos exercem diante das escolhas individuais. Conforme vimos anteriormente, nós, enquanto consumidores, recebemos influências diretamente de outras pessoas ou de outros grupos que acabam por direcionar o nosso comportamento de compra para que nós possamos nos sentir inseridos no meio social em que vivemos. Esses grupos podem também ser chamados de grupos de referência, que conceitualmente é qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, que pode influenciar o comportamento do indivíduo de uma forma bastante significativa. Esses grupos de referência podem ser formados por pessoas que representam algum tipo de notoriedade, como, por exemplo, atores,
artistas de televisão, cantores, celebridades de maneira geral, atletas, políticos, como também pode ser formado por grupos de pessoas que apresentam algumas semelhanças conosco, como, por exemplo, torcedores de um mesmo time, membros de um mesmo partido político ou membros de uma mesma associação, onde tais similaridades acabam nos tornando pertencentes a esses grupos. Até mesmo pessoas que acabam consumindo produtos de marcas similares, por exemplo, jovens que consomem a marca Nike ou Adidas, o fato deles simplesmente adquirirem produtos desse tipo fazem com que eles diminuam o risco que sentem durante a compra, pelo fato dessa ser uma marca aceita pelos seus colegas, e aumenta também os seus níveis de segurança, que isso vai, de uma certa maneira, ajudá-los a se encaixar no seu grupo de amigos. Buscando então contextualizar os diferentes tipos de grupos de referência, esse slide resgata alguns deles, onde vamos procurar tecer alguns comentários sobre e exemplificar cada um. Cabe salientar que esses grupos sociais podem assumir então diversas formas, como eu vou relacionar em seguida, e também nós, enquanto pessoas, podemos pertencer a vários deles também. Bem, os grupos primários, então, geralmente são aqueles que geram maior impacto e maior influência no consumidor. Ele é um grupo, de certa forma, bastante íntimo, que permite e facilita interações frente a frente. E em virtude dessa coesão que existe e da motivação para a participação, esses membros exibem semelhanças bem significativas nas suas crenças e em seus comportamentos. Ou seja, uma família seria um exemplo típico de grupo primário, em função da forte influência que um exerce sobre os outros e também do forte grau de interação existente entre os membros desse grupo. Já os grupos secundários possuem uma interação muito menos frequente e com mais baixa influência quando comparados aos grupos primários. Os encontros entre os membros desse grupo são mais ocasionais e são menos representativos no que tange a influência entre cada um dos membros do grupo, especialmente relacionados aos aspectos de consumo. Poderíamos citar, então, como exemplos de grupos secundários, sindicatos, entidades de classe, associações profissionais, organizações comunitárias, onde os membros encontram-se esporadicamente e por esta menor inter-relação entre esses integrantes, acaba também ocorrendo uma influência menor entre um indivíduo e outro. Já os grupos formais são caracterizados com uma estrutura bem definida. Em geral, essa estrutura, inclusive, é explícita, é regulamentada. Geralmente também integra uma lista de membros conhecidos e há regulamentos para que se torne membro deste grupo. Poderemos citar como exemplo grupos religiosos e organizações de serviço à comunidade, entidades que envolvem trabalhos sociais, clubes de serviços como Lions, Rotary, dentre outros. A influência desses grupos formais no comportamento varia, é claro, dependendo da motivação de cada pessoa para aceitar e se submeter aos padrões impostos pelo grupo. Já os grupos informais, eles não possuem uma estrutura específica e basicamente sobrevivem a partir das relações de amizade ou interesses em comum. Pode ser desde um pequeno clube de amigos, uma confraria de apreciadores de cerveja, charutos, vinhos, ou até mesmo um pequeno grupo que ocasionalmente joga futebol como uma forma de lazer e para passar o tempo.
Nesse caso, o efeito sobre o comportamento pode até ser bastante forte se essas pessoas estiverem motivadas, digamos assim, pelo desejo de ser aceito entre os membros desse grupo. Já os grupos aspiracionais, eles exibem um desejo em adotar certos valores, normativas e comportamentos de outras pessoas, com quem eles na verdade querem se parecer, ou até mesmo se associar. Por exemplo, uma criança que está começando numa escolinha de futebol. Provavelmente ela vai se motivar a partir do uso das camisetas, das cores, dos símbolos do seu time favorito. Ou até mesmo um estudante de administração, talvez numa entrevista vai acabar utilizando um terno, gravata, uma pasta, para se parecer como um executivo bem-sucedido, que é o que ele espera ser no futuro, procurando associar uma imagem futura à sua prática atual no momento. Já os grupos dissociativos são aqueles com os quais as pessoas tentam evitar associações com outros grupos. Por exemplo, quando alguém ascende classes sociais, ele acaba abandonando certos comportamentos de compra e certas aquisições de produtos e marcas, buscando, a partir dessa ascensão, alternativas mais caras. Também, como exemplo, alguns jovens eles podem querer se dissociar de seus amigos, colegas ou até mesmo dos seus pais, vestindo ou aderindo a grupos com características específicas, como punks e góticos, exatamente buscando se distanciar dos grupos que conhecem até então. Entretanto, existe um paradoxo: à medida que ele busca se dissociar de um grupo, eles acabam se associando a outro, mas seria uma forma de escape para não parecer com grupos ao qual acreditam não mais se identificar. E temos ainda os grupos virtuais, onde o crescimento da aquisição de computadores e de acesso à internet acabaram criando novas formas de grupo, onde eles se baseiam mais em comunidades virtuais do que em espaços geográficos. Essas comunidades existentes na internet, elas são mais podem ser estabelecidas como um grupo de relações sociais entre pessoas, ao invés de relacionamentos que necessitam ocorrer frente a frente. Muitas pessoas, inclusive, se sentem muito à vontade pela internet, porque, como os encontros não ocorrem frente a frente, elas acabam se desinibindo e se sentem mais confortáveis em escrever certas coisas, coisas talvez que teriam. Bem, para encerrar então nossa unidade 2, nós temos ainda algumas influências que podem afetar as decisões enquanto consumidores, onde uma delas são as chamadas influências normativas. Na verdade, quando as pessoas mudam o seu comportamento e seu conjunto de crenças buscando se adequar às expectativas de um determinado grupo. Por exemplo, um advogado recém-formado, para se sentir adequado ao grupo, ele acaba, a partir da sua formatura ou da obtenção do seu registro na OAB, acaba por se vestir sistematicamente e rotineiramente de terno e gravata, coisas que talvez ele não fazia há um tempo atrás. Assim como talvez um médico bem-sucedido sinta-se impelido a consumir, por exemplo, um carro importado como uma forma de representação do status social pelo êxito que ele acaba alcançando enquanto médico. Já as influências de expressão, elas acabam acontecendo quando eu necessito, sinto a necessidade de algum tipo de associação psicológica em determinado grupo. Isso faz com que eu aceite suas normas, valores e comportamentos. Nesse caso, eu estou valorizando a opinião dos outros, que já que essas pessoas têm como efetuar uma análise da realidade, eu acabo levando em consideração tais opiniões para determinar certos comportamentos de compra de produtos ou até mesmo no meu modo de agir. Então, nesse caso, se eu fosse optar por comprar móveis
para minha casa, eu iria ouvir pessoas que conheço e que entendem de decoração de interiores, assim como se eu quisesse comprar um veículo, eu também pediria opinião para pessoas que conhecem marcas, conhecem produtos e que podem representar uma espécie de evidência testemunhal daquilo que vai ser adquirido, se é bom ou não. E a partir disso, as pessoas então recebem tais influências de caráter informacional, onde muitas vezes a insegurança nossa com relação ao produto ou marca, por meio da minha própria experiência, me tornam ou façam que eu me sinta incapaz de fazer ou de tomar uma decisão mais adequada. Nesse caso, eu também acabo me certificando se a decisão que tomo é adequada ou não, a partir das recomendações ou ainda do uso anterior de outras pessoas como uma fonte de evidência a respeito do produto. Isso nós podemos chamar também de assimetria informacional. A assimetria informacional é a diferença entre o volume de informação, muitas vezes, que nós temos enquanto usuários de um produto e uma empresa tem por ela ser a fabricante. É claro que a empresa vai possuir um volume muito mais significativo de informações a respeito dos atributos, dos benefícios, do processo de construção de um produto, do que propriamente nós enquanto consumidores. Então, para várias compras que fazemos, nós valorizamos ainda mais a opinião dos outros enquanto recomendação. Para fechar, então, um exemplo, se eu precisasse optar por uma clínica para efetuar uma cirurgia na minha coluna, dificilmente eu tomaria uma decisão exclusivamente observando a clínica, observando o folder, assistindo a propaganda na TV ou visitando o espaço interno. Ou seja, eu me sentiria muito mais seguro se eu conversasse com alguém que já foi operado naquela clínica e que, de uma certa maneira, atestasse a qualidade do cirurgião e dos procedimentos adotados por ela. Dessa forma, eu estaria minimizando o meu risco e, como consequência, gerando maior confiabilidade naquele prestador de serviço. Bem, caros alunos, com isso nós encerramos a nossa apresentação das unidades 1 e 2. E se houver alguma dúvida com relação ao que apresentamos a vocês, solicito que postem seus questionamentos ou até mesmo seus comentários nos nossos fóruns. Em breve, vocês receberão os arquivos relacionados com a apresentação da unidade 3, que trata da análise do consumidor como indivíduo. Bom trabalho a todos.